Bem-vindos a mais uma edição do programa Islam em Foco. Deixa-me saudá-los com a maior saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No ar, mais uma edição do Islam em Foco, segunda da semana. Hoje é terça-feira, contamos sempre nas terças-feiras maiores com o Sheikh Rouesse Moutawallah. E hoje traremos um tema muito importante. Aliás, todos os temas que têm rolado neste programa são importantíssimos para nós e hoje, em particular, iremos falar sobre Al-Mahshar, que é a ressurreição. Um tema que dispensa qualquer tipo de apresentação. Só convidamos o caro ouvinte deste lado e o telespectador que está a acompanhar esta edição para que fique atento. Antes de irmos ao tema, vamos aqui saudar o Sheikh, Rouesse Moutawallah Sheikh. Jazakumullah khair por ter aceito o nosso convite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Disposição. Como está? Estamos bem, graças a Allah. Estado de emergência foi prorrogado mais 30 dias. Quais são, o que é que tem a dizer em relação a isso, aos muçulmanos e à comunidade onde se encontra? Bom, por acaso nós não temos nenhum parceiro, porque não estamos lá. Seria injusto nós julgarmos uma coisa que não estamos inteirados, que sempre o Islã nos ensina, onde Allah diz então nós contestarmos coisas que não sabemos seria injusto. Só vamos cumprir, porque as pessoas que decidem estão mais inteiradas, que estão a falar. Agora seria injusto nós contestarmos coisas que nem temos conhecimento e como é que estão a andar as coisas. Só que nós, como cidadãos, é só cumprir. Eu acho que as medidas tomadas, acho que não contraria daquilo de uma mente sã, que é evitar a morte. Então, se ainda não fomos dito para cada um se enforcar, se matar, está a dizer não, se pôr uma simples máscara, lavar as mãos, acho que isso não contraria nenhuma religião, nenhuma pessoa, nem o instinto humano, acho que não contraria. Então, agora, se chegar um dia que cada um se enforcar, isso na verdade cada um vai protestar. Agora acho que as medidas não são assim severas, só que na verdade na questão econômica aí cria já conflito. Sim, cria conflito, porque alguns estão a passar fome, já alguns estão a ficar mais ricos, alguns estão estáveis, então essa que na verdade precisa mesmo um debate mesmo muito forte. Muito forte. E as escolas, a partir da próxima semana, alguma coisa virão circular para o reinício das aulas. Para o caso da sua escola, o que é que está sendo feito para o arranque? Não, a minha opinião seria... Quando falamos de madraça, também envolvemos escola, madraça, tudo, locais de ensino, né? Acho que madraça não foge, madraça também seria o mesmo critério. Acho que poderia ser a saúde. Estamos a falar de uma forma gradual, são três fases. No caso das crianças, não estaria de opinião, né? Porque nas creches, escola primária, acho que ensino técnico, profissional, ou mais ou menos a décima primeira, segunda, são pessoas crescidas. Isso aí poderia mesmo abrir com as mesmas regras que vão definir o Ministério da Saúde. Agora as crianças poderiam mesmo ponderar-se, por causa, mesmo em casa você não consegue controlar, imagine deixar a rua entre eles, então é um pouco complicado. Complexo. Muito bem. Foi aqui esta introdução do nosso programa Islam em Foco, na qual fizemos uma apreciação do estado de emergência e também o retorno às aulas, que para a semana, inshallah, de uma forma faseada a nível do país. Para já vamos ao nosso tema, que é a ressurreição. A fé no último dia é o tema mãe, né? E hoje em particular iremos falar sobre a ressurreição. Para já convidamos a acompanhar o debruçar do Sheikh e voltamos para interagir o contacto com o exterior. Sheikh, فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد e nós continuamos a falar os 6 pilares da fé e já estamos a falar a fé no último dia, ou seja, al-iman bil yawm al-akhir, já falamos muita parte dela e nesses meses passados estamos a falar que é castigos da sepultura e nós falamos castigo da sepultura porque nós estávamos a falar da trompeta, ou seja, a sur, ou seja, depois de soar a trompeta que tudo vai ser destruído nesse universo. E nessa ordem de ideia que depois dessa destruição as pessoas vão ter que morrer e só daquilo que há exceção, que é nessa exceção que nós vamos introduzir, porque vários versículos do Alcorão certificam acerca da destruição de todas as coisas. Uma delas onde Allah diz A'udhu billahi minash shaitanir rajim, kullu man 'alayha fan, tudo que existe nela desaparece, ou seja, é destruído. No outro versículo diz kullu shay'in haliku illa wajh, toda coisa é destruída, tudo morre, só o seu rosto. Então, nessa ordem de ideia, nas coisas do Sharia, ou seja, na religião islâmica, para caros telespectadores ouvintes, tudo tem a sua exceção. Nessa ordem de ideia que nós falamos de trompeta, que a primeira é aquela destruição, por isso nós fomos que as pessoas vão morrer, falamos em detalhe o que acontece depois de morrer, o que é a morte, o que é a sepultura em detalhe, o que recebe o castigo, se é a alma, o corpo ou junto, tudo isso aí falamos em detalhe. E nessa ordem de ideia, a questão da trompeta que nesse espaço para aquelas pessoas que vai apanhar vivo, são esses que vão ter que serem destruídos. Quando que aqueles estão mortos, vão esperar a ressurreição. É nesse contexto que vai ser nosso tema de hoje, para em diante, se Allah autorizar. E temos aqui o versículo que diz وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ, quando for a soar a trompeta ou tocarem, então vai se destruir, vai morrer tudo que está nos céus e na terra, إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ, só daquilo que Deus quiser. Então, essa exceção, há muita discussão entre os nossos teólogos do Islã. Qual é essa coisa que não vai morrer? Qual é essa coisa que não vai ser destruída no último dia da destruição? E não só nesse soar das tuas trompetas, ou a segunda, de que as coisas tudo irão para as pessoas saírem das suas sepulturas e serem ressuscitados, saírem das suas covas, tudo que até em alguns animais vão ter que também ressuscitar. No outro versículo diz ما ينظرون, eles não reparam إلا صيحة واحدة, só um soar da trompeta, تأخذهم وهم يخصمون, que vai levar as pessoas no mercado, nos seus serviços, nas suas casas, eles a discutirem. Então os que estarão vivos, será a única trompeta a levar a eles para a morte. Depois fala يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون, que eles não poderão dar testamento nem para a sua família. Por exemplo, aquelas pessoas que vão sair para o serviço, viagem, o fim do mundo vai lhes apanhar nessa para poderem morrer e serem ressuscitados. Temos a questão do hadith de Imam Muslim no seu Sahih, ou seja, no seu livro autêntico. O professor diz que ثم ينفخ في الصور
في السور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا. Que depois vai ser quando soar a trompeta, ninguém vai ouvir, só alguém que talvez está a reparar ou está a mudar ou a reparar o seu pescoço. Então essa é uma coisa rápida. Ou no outro hadith, قال أول ما يسمعه رجل يلوط حوض إبله, que a primeira pessoa, o ser humano que há de escutar a trompeta para a destruição é de que um homem que está a tratar o seu camelo. E diz que قال فيسعق ويسعق الناس, ele vai desmaiar ou vai morrer, também as pessoas todas que estão vivas vão morrer. Então, mais ou menos, essa é a rapidez da trompeta que vai acontecer no dia da manhã. E diz que وقد حدثنا صلى الله عليه وسلم عن سرعة الهلاك العباد حين تقوم الساعة فقال لا تقومون الساعة حتى نشر الرجل. Então, que há de ser muito rápido, que ninguém vai ter tempo, como ouvimos, que ninguém vai ter tempo para voltar para a sua família, ninguém vai ter tempo para despedir nem dar testamento. E não só que a essência disso é para a questão de que o homem vai voltar ao seu Senhor, vai sair da sua sepultura. E nós, quando estamos a falar do castigo da sepultura, não podem pensar aquelas pessoas que aquelas religiões ou tradições que se queimam, depois levam cinza, põem no mar. Alguns talvez foram carbonizados, alguns foram espedaçados, alguns foram engolidos com animais ferozes, enfim, todos estes também serão ressuscitados num dia marcado. Como dizíamos, a questão de que quantas trompetas são, e na verdade, depois de uma discussão, são duas, conforme aqui o Alcorão certifica, que diz ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون, que a primeira trompeta é para a destruição e o desmaiar, tudo vai acabar. Por isso já ouvimos aqui o versículo onde diz que nesse dia há de soar uma voz que vai perguntar os seus da terra, liman mulk al-yawm, de quem é o reino hoje, que no fim ninguém não responder, nenhum ser vai poder responder, e virá outro, como é que é, voz a dizer lillahi al-wahid al-qahhar, do único Deus, o destruidor. Então aqui nesse dia o mundo vai ser destruído, que nesse dia também vai ser a sua resistência. Aqui o Alcorão certifica que depois de serem destruídas as pessoas vão sair das suas sepulturas, no caso de que vão sair para serem julgados. Aqui quando saírem para a ressurreição ou no dia de ajuste de conta, e assim as almas que já tinham saído no corpo vão serem devolvidas para esse grande encontro. E não só, nós já falamos de trompeta em detalhe, tem algum debate, diz que an-nafih fi sur, quem vai tocar a trompeta, quem vai tocar para a ressurreição. Sabemos que muitos sabem que depois dos ulamás discutir, que é muito famoso, diz istahara anna ashab anna sahiba as-suwar Israfil alayhi salam, que é um anjo chamado Israfil, que vai tocar para as pessoas saírem nas suas sepulturas ou nas suas covas, e onde que vai estiver, seja no mar, onde essa concentração, que esse medo, esse tormento que vai sair na terra, aí só para virem julgados num sítio claro, que vai ser o julgamento num sítio plano para todas as criaturas, desde o primeiro homem até o último. E aqui diz que, por consenso, todos os ulamás dizem ser o Israfil a tocar a trompeta. Aqui tem outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme está hadith sahih do Sheikh Al-Albani, diz que o ahbana Rasul sallallahu alaihi wasallam anna sahiba sur مستعدة دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله, que o anjo que vai tocar a trompeta é pronto, que sempre desde que foi criado. Diz في مستدرك الحاكم, conforme مستدرك الحاكم, diz que عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب صور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش, que desde que foi criado
Ele está a reparar o trono e nem pisca para não falhar quando for ordenado. Deixa-me só entender essa parte, hein? O anjo, o responsável de tocar a trombeta, ele está com ela. Sim. Então, desde que Allah subhanahu wa ta'ala criou o mundo, está atenta à espera da ordem de Allah para ela tocar a trombeta e tudo ir embora. Sim. Então, mais ou menos, é nesse contexto que muitos pensam que está longe, que já falamos os dois Qiyama, ou seja, os dois fins do mundo, que temos o pequeno Qiyama, que é a morte de alguém. Qualquer pessoa que morre, o seu fim do mundo já começou. Já começou, porque muitos pensam que o fim do mundo é só a destruição de todo o mundo, a Terra, o globo. De não. Todo e tudo. Sim, mas o mundo, quando morre, o seu Qiyama já começou, falta a sua ressurreição. Sim, aqui tem outra questão, que o Israfil, a sua missão é de fazer soar a trompeta. Temos aqui outro hadith também de Musnad Abu Ya'la, outro Ibn Hibban, o Al-Hakim, Mustadrak, عن أبي سعيد الخدري كنفهم أبي سعيد قال قال السلام كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن حتى جبهته أصغى سمعه. Como é que o profeta dizia, como é que é dormir? Sim, o anjo que vai tocar a trompeta já está já na sua boca aqui, ou seja, já está na sua testa, a trompeta, que falta pouco para ele à espera ser ordenado e fazer tocar a trombeta. Então aqui para dizer que isso já está pronto para qualquer momento tocar. A questão do dia já falamos que sempre, conforme muitos hadith, vai ser numa sexta-feira, conforme outros hadith de Bukhari, Muslim e outros, que o dia já marcado é de sexta-feira. Que sexta-feira? Não sabemos. Se é essa próxima ou outra, mas que o fim do mundo vai ser na sexta-feira. Que outra questão, quantas vezes vai tocar Kamaratan Yunfah As-Sur, que quantas vezes vai tocar, que já falamos, vai ser 2 vezes. E temos aqui outro hadith que alguns podem pensar que quando tocar a primeira trompeta que só vão desmaiar e ressuscitar. Não. Aqui tem hadith de Bukhari, Muslim, de Abu Huraira radiyallahu anhu, diz que عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفحتين 40, que entre as duas trompetas de tocar a primeira e a segunda será 40. E disseram, قالوا يا أبا هريرة, ou você, pai de gato, 40 يوما, 40 dias, قال أبيض, está abad, que está muito longe, قال 40 شهرا, 40 meses, قال أبيض, que não, diz Kala, 40 sana, 40 anos, Kala bem. Então, isso aqui, o profeta disse só que será 40 anos, não se sabe se são 40 dias, 40 meses, 40 anos. Então, haverá espaço que essas pessoas que vão ser vivas no dia, na altura, vão ter que morrer, vão ser questionadas na sepultura, vão serem castigadas. E não só, vão ter que ressuscitar. Agora, sim, Sheikh, essa parte aí, as pessoas, a trombeta vai soar e todas elas irão morrer, está a falar, serão interrogados. Quem vai fazer o enterro do outro? Porque suponhamos a pessoa, como acabou de dizer o hadith, de que a primeira pessoa que vai escutar a trombeta será alguém que está com o seu camelo e ele vai morrer, ele vai cair. E todo mundo vai desabar, vai cair. Como é que vai ser o enterro, aqueles tratamentos? E aí já porque nós já falamos sobre os sinais do Qiyama, que o Qiyama, já falamos muitos hadith, que depois haver os sinais grandes, que é, no caso, o sol nascer no céu nascente, já não será aceito arrependimento. O sol nascer do seu poente. O Al-Qur'an, quando sair no Mus'haf, eu acho que muitas vezes repito, mas muita gente hoje, muita gente falha. Quando pegam o Mus'haf, chamam o Al-Qur'an. Não, o Al-Qur'an é a escrita. Aquilo que está nas mesquitas que pegamos chama-se Mus'haf. Então, por isso, aquelas folhas vão ficar, as escritas vão sair. E nesse tempo as pessoas vão ir nas mesquitas, não há de apanhar nenhuma escrita. E quando
vir a dar o monstro que vai falar, o animal que vai falar para as pessoas, também o arrependimento não será aceito. Que, noutra linguagem, que o Qiyamah, o fim do mundo, apanhará as piores pessoas. Porque perto do fim do mundo, todos os crentes vão ser desaparecidos, vai sair, conforme já mencionamos, que aparecer um ar, que todo aquele que cheirar que é crente vai ter que morrer. Então estará as piores pessoas, que nesse tempo, que já falamos, conforme o hadith muslim, que cada homem terá 50 mulheres. E não só. Nessa altura, que vai ser uma coisa, as pessoas vão fazer o sexo em plena rua. Que a melhor pessoa é aquela que está, não, você afasta para trás desse muro. Então, essa que é a melhor pessoa só nessa. E nesse tempo, perto de Qiyamah, não haverá pobreza. Já falamos tudo que o Qiyamah só vai apanhar shirar al-halq, as piores pessoas, conforme os hadith sahih do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, é nesse contexto que o Qiyamah não é de apanhar nenhum muçulmano, nenhum crente, só as piores pessoas, porque nesse tempo não haverá kalima la ilaha illallah, não haverá vergonha, não haverá nada, não haverá religião, só a única religião será satânica, e as pessoas estarão muito ricas, não haverá pobreza nesse tempo, haverá muita mulher, haverá tudo, porque as pessoas já estão a despedir, e nesse conforto, então o Qiyamah vai surpreender as pessoas no seu conforto, nas suas mulheres, no seu gozo. Tudo isso. Agora, diante dessas afirmações, será que estamos próximos? Bom, próximo, alguns sinais, mas faltam, já falamos dos 10 sinais maior. Um dos sinais maior é a vinda do anticristo, a descida de Jesus, filho de Maria, no Damasco, ou seja, na Síria. Então, essa a questão de ele tem que viver na Medina, tem que viver, tem que casar, tem que morrer, tem que lutar contra o anticristo, que a Medina deve ser abandonada, só ficarem animais. Então, são alguns sinais grandes que vai aparecer antes do fim do mundo. Sim, nós dizíamos que a questão, o melhor dia, aliás, o dia que vai aparecer é a sexta-feira. Temos aqui outro debate quando Allah diz: وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Só tem a exceção que depois de ser destruída a terra, os céus, a terra, tem algumas pessoas, algumas criaturas especificadas que não vão desmaiar, não vão morrer, إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, só aqui que Allah, ou seja Deus quiser. Então aqui houve debate, os ulamás discutiram muito e sem nenhum consenso. Outros disseram que são profetas, os anbiá, porque nas suas sepulturas não apodrece, aliás, conforme os hadith sahih, o professor diz que harama al-ardi, como é que é? Harama jasad, como é que é? Al-ardi, os corpos do profeta, a terra foi proibida em comer. Temos os mártires também que não morrem. Wala tahsabana alladhina qutilu fi sabilillah amwata, não podem julgar que as pessoas foram mortas no caminho de Deus, estão mesmo de fundo. Então, é nesse debate, disseram que os anjos que não vão morrer, então disseram que eles carregam o trono de Deus. Então foram vários debates, a questão quem são essas criaturas que não há de morrer no dia depois de tocar a primeira trompeta. Muitos discutiram, disseram que são os profetas, outros são anjos, mas alguns disseram que não, já que o Alcorão não mencionou, o hadith não mencionou, só mencionou a questão do Musa alayhi as-salam, e que o profeta diz que لا أدري هل موسى كان أولا أم أو قبل الصعق, que será que eu não sei se Musa foi o primeiro ou não depois de desmaiar. E aqui alguns ulama disseram que não, os anjos não morrem, porque estão acima dos céus da terra, porque o Alcorão diz que فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, porque o paraíso, aliás, o trono de Deus está acima dos céus da terra. Disseram que os Hur Ain, que as mulheres do paraíso não morrem, porque está acima, o paraíso está acima dos céus da terra. Então, esse debate continua a questão, quem são esses, como é que tem exceção, que não há de serem destruídos no dia da ressurreição. Mas a crença é de que o Alcorão, na verdade, não mencionou no hadith quais são as pessoas que estão nessa exceção, e não só a questão de que
na verdade, o paraíso está acima dos céus e da terra, mas que tudo que existe nos céus da terra vai ter que ser destruído. Então, é mais ou menos, em resumo, para não alongarmos a conversa. Temos aqui a questão, vamos do nosso tema de hoje, essa era a minha introdução. Temos aqui a Ta'rif bil-Ba'th wa-Nushur, que a questão da saída das pessoas das sepulturas, ou seja, uma linguagem barata, é que as pessoas vão ter que sair nas suas sepulturas, nas suas covas. Isso, na verdade, para muitos dos ateus e outros, é uma novidade, que você vai numa sepultura, apanha ossos já em pó. Como é que essa pessoa vai se repor-se e sair vivo para ser julgado? Então, aqui os especialistas dizem que o al-murad bil-ba'th al-ma'ad al-ajsad wa ihya al-ibad fi yawm al-ma'ad, que quando se refere à ressurreição, é de que as almas vão voltar para os seus corpos e vão ter que sair nas suas covas, nas suas sepulturas. E diz que o nushur murad fil ba'th fil ma'na yuqalu nashra al-mayt nushura idha 'asha ba'da al-maut. Então diz que a nushur, ou seja, a ressurreição, a saída da sepultura, refere-se a alguém que já morreu, já saiu da sua sepultura. Que muitos, a questão de não haver ressurreição, muitos os ateus vê nessa lógica, que como é que o homem vai ressuscitar depois de estar em pó. Por isso, essa que é a crença dos idólatras em Meca, quando levaram uma parte do osso já em pó, foram esmagar em frente do professor, diz que Ya Muhammad, man yuhyi al-idama wa hiya ramim, quem vai ressuscitar esses ossos depois de estarem em pó? E o Alcorão respondeu, Qul yuhyiha alladhi anshaha awwal marra, que diga a eles que vai dar vida ou ressuscitar aquele que deu pela primeira vez. Então são essas questões que muitos, na verdade, e essa é a essência da prática de más ações. Todos aqueles que não creem na vida futura, na ressurreição, no castigo da sepultura, é a causa deles envolver-se muito no pecado, porque pensam que dizem que não, a vida é única só, morreu, acabou. E assim o Alcorão selecionou essa linguagem para alguns, os chamados Dahariyun, pessoas que vivem só com o tempo, e quando dizem Oma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, que não é a nossa vida mundana, que se nós vivemos e morremos, acabou. E assim, muitos daqueles que são a questão daqui, a vida é só material, então fazem o máximo de que fizeram o mundo como seu paraíso, para de que a vida futura não existe. É nesse contexto que a verdade é de que os seres humanos vão ser ressuscitados, vão ser julgados as suas ações. E como já referimos, diz que vai deixar al-Haqq tabaraka wa ta'ala i'adat al-ibad wa ihyahum amara Israfil nafahi as-sur, que quando já o elevado, o Altíssimo, Allah, ou seja, Deus, quando quiser, vai ordenar o Israfil, que é o anjo que vai tocar a trompeta para as pessoas saírem das suas sepulturas. E não só a questão de a ressurreição, já ouvimos de que só o tormento da terra, já o Alcorão já caracterizou esse dia, já chamou vários nomes, quando já no outro versículo diz إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها, que no dia quando a terra haver um terremoto, ser sacudida e ser tirado tudo que já tinha se escondido, sair o ouro, tudo, petróleo, tudo sair, e também as coisas, e não só, já ouvimos que nesse dia quando o mar subir, e esse dia talvez ninguém deseja de assistir, talvez é só um teatro que já houve no ciclone, como é que é? Da Beira e da Beira, de Kenneth, aqui de Memba. Então, de Pemba e outros, as pessoas já têm aquele teatro, nós podemos chamar uma noção. Não é até noção, talvez uma imaginação, e no fim do mundo vai ser pior mais que aquilo. Agora, nesta parte aí, isto será antes do soar da trombeta?
em que a terra será sacudida. Sim, isso E as pessoas que vai lá ser, estiverem na vai ser sacudida depois de soar. Ok. Sim. Vai ser sacudida porque tudo vai sacudir e vai sair, o mar vai subir. Então, são as questões de que aqui o Alcorão diz que certifica a ressurreição, que já falamos o que é a ressurreição, que é a saída das pessoas da sua sepultura depois de apodrecer. E nós já falamos a questão de apodrecer da sepultura. Nem todos que estão na sepultura também estão podres. Já falamos disso aí. Até uma pessoa qualquer normal, muçulmano qualquer normal, fora dos mártires e profetas, assim, mesmo aqui na nossa cidade de Nampula, temos indicações, algumas pessoas já presenciaram, que já foram cavar em algum cemitério, viram que as pessoas que estão com a sua mortalha, ou seja, com o seu pano branco, até hoje, para ser que foram enterrados hoje, para dizer que... Ainda intacto. É intacto. Depois de muito tempo. Sim. E para dizer que existem até hoje também pessoas piedosas, não podemos desprezar. Mas para tal o que é necessário? As boas ações. As boas ações. Então todos aqueles que estiverem assim com o corpo desfeito, será que são maldosos? Não é a questão. Não é a questão. Que, como é que é? Uma dos sinais da boa morte, o profeta vai falar aqui, hadith as-sahih, de Ashab al-Sunnah, diz que, como é que é? Al-irku fil jabin, que você soar ou ter suor na sua testa. E você ver um morto, um muçulmano, um crente, a transpirar no seu rosto, saber que é um bom caminho. O kalima la ilaha illallah é um bom caminho, é um bom sinal que é a entrada do paraíso. E também não é condição que você não recitou, vai para o inferno, não. Por isso são coisas de oculto. Para dizer que... E às vezes que a pessoa assim recita o kalima sem pronunciar a língua, só internamente acontece isto. Sim, pode acontecer mais, porque por mas isso... o que se quer é a presença das pessoas ouvirem? Sim, e a mente, por isso, geralmente você quando é na altura da morte, já falamos, quando está a Sakrat al-Maut, você fica grosso, fica bêbado. Então, por isso, naquele hadith de Muslim de Abu Huraira, quando diz que laqinu mautakum, recitem ou introduzam na boca, ou façam falar para as pessoas que estão prestes para morrer, o la ilaha illallah. Seja no hospital, num acidente, qualquer sítio, você deverá recordar, porque você fica... porque naquele momento você está a ver os anjos, está a ver o inferno, está a ver o paraíso, está a ver tudo. E está você com medo, e está triste, porque está a deixar o mundo, a sua então, família... Naquele momento não é para os familiares estarem a chorar. Bom, devem mais inteirar-se sim, no porque sentido... os que choram por causa de ignorância, se tem desculpa, mas os que sabem deverão fazer talqin, ou seja, introduzir ou fazer recordar o la ilaha illallah, isso que é o recomendável. Sim, dizíamos que temos aqui qalu ya wailan. Então são essas pessoas que quando sair na sua sepultura, quando serem, aliás, a sair, vão reclamar nas suas sepulturas, dirão ya wailana, oh, que desgraça para nós. Quem estamos a tirar nos nossos aposentos? Quem estamos a tirar no nosso descanso, nas nossas sepulturas? Então serão ditos, isso aqui é a promessa do compassivo. Que os mensageiros falaram a verdade. Só única trombeta, todos estarão presentes perante nós. Então, essa aqui é a ressurreição. Aqui, claramente, nesse sura do Yasin, que já as pessoas vão falar, quem está nos a tirar no nosso descanso? Quem está nos a tirar daqui? Então, aqui é evidente que... Esta expressão será dita para todos? Para todos, para todos. Mesmo os maldosos, todos, os crentes, todos. Aqui nesse dia já todos vão falar, vão discutir, vão reivindicar. Então aqui é claramente que, conforme esse hadith também de Muslim, diz que então aqui nesse dia haverá uma nova de que وقد جاء حديث مخبرة بأنه يسبق النفحة الثانية في سور نزول ما من السماء. Então depois de soar a trompeta, porque as pessoas já estão em pó nas suas sepulturas e vai haver uma chuva, mas isso não é chuva qualquer, chuva para germinar os seres humanos nas suas sepulturas. Já sabemos que se porventura o corpo, ou seja, os ossos do ser humano apodrece, menos um osso específico que fica embaixo na espinha dorsal, ou seja, entre as nádegas, há um osso especial que não apodrece. Então, essa chuva é para germinar. Você
para restituir, ou seja, construído de novo o seu corpo como você estava no mundo. E diz aqui, Fatum bituminu ajsad al-ibad. Então, essa chuva é para a primeira trompeta entrar, essa chuva na sepultura, as pessoas se recomporem-se e depois saírem. Então, aqui, outro hadith de Muslim, através de Abdullah bin Umar, قال قال صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. Então, e depois vai a segunda, ninguém vai como é que ouvir, a não ser um homem, talvez está perto do seu pescoço. Então, esse aqui é o dia da ressurreição, que nesse espaço do primeiro já ouvimos que as pessoas vão ser recompostas por causa de uma chuva especial que vai cair, para ser leite, ou seja, um especial algo que o homem funciona no mundo. Então, aqui é para recompor os corpos. Temos aqui a questão de que desses ossos, depois de estarem em areia, diz que embate al-ajsad natural بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنيا. Então, essa que é a ressurreição, que parece que plantas, que essa água é para recompor o ser humano e sair na sua sepultura. Aqui, não só nessa ressurreição, é um dia de que as pessoas, como já ouvimos, que vão reclamar porque que vão estar a sair nas suas sepulturas. Esta reclamação, porque as pessoas já estiveram prontos, não sim, estiveram à espera do Qiyamah? Okay. Sim, alguns, como é que temos aquele outro hadith de as pessoas estão sendo, como é que castigadas, estão a reclamar, Rabbi aqim as-sa'a, Rabbi aqim as-sa'a, ó Senhor, ou faça acontecer como é que o fim do mundo, o julgamento, porque estão a receber, a serem queimados na sepultura. Ao contrário, aquelas pessoas estão no conforto. Aquelas pessoas estão no conforto, também. Eles já estão bem, estão a ver a delícia do paraíso. Então, esse aí não tem nada que reclamar. E aqui, não só por causa desse dia, nesse dia ser grande, haverá outros acontecimentos, no caso de que, como vimos que no hadith muslim diz, tarfa fi ajib al-dhanab qala inna al-insana adman la ta'kuluhu al-ardu abadan, que cada ser humano, esse hadith muslim, que cada ser humano tem um osso, ou seja, tem um osso que a terra não come. Fihi yurakkab yawma al-qiyamah. Então, nesse osso que a terra não come, será recomposto no dia da ressurreição. Qalu ay adam ya Rasulullah. Qual é esse osso, o enviado de Deus? Qala ajab al-dhanab. Chama-se ajab al-dhanab, que já como é que falamos que aqui na espinha dorsal embaixo fica um osso especial, que esse osso não apodrece. O osso não apodrece no ser humano. Esse que vai ser recomposto, que a terra foi proibida para comer. Então, são alguns. Diz وقد دلت النصوص أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البل والفناء. Aqui já falamos que o corpo dos profetas e mensageiros, a terra não lhes come. E diz que não só في حديث الذي يرويه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغير إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, que Deus proibiu a terra em comer os corpos, ou seja, tudo que é ligado aos profetas, que todos os profetas, para dizer que devemos crer que estão praticamente intactos, como já ouvimos a história do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando queriam roubar na Medina, queriam roubar na Medina, e também já ouvimos também a questão no Iraque, numa das expedições, quando estavam a enterrar alguns mártires, apanharam um homem numa das sepulturas, intacto com seu livro, e perguntaram quem é esse homem, disseram que é Daniel. E já imagine, já Daniel já passam milhões de anos, mas estava na sua sepultura com o livro. Isso podem ver no Fatih al-Majid do Sheikh Muhammad Abdul Wahab. Mais ou menos são algumas evidências que nem todos estão na sepultura estão podres. Isso, a questão de apodrecer o ser humano não tem nenhuma influência. Não tem nenhuma influência, não precisa ser profeta nem mártir, mas sim qualquer muçulmano crente pode não apodrecer o seu corpo. Isso chama-se karama. Karama é uma honra que Allah dá
ou seja, Deus dá a qualquer ser humano. Isto sem precisar de pôr algum produto químico? Não precisa. Aqueles que se põem, esses não conhecem, não são muçulmanos, não precisa, porque ao contrário, os que são postos, esses que mesmo assim são castigados. E isso para dizer que há uma nota que nós devemos escrever em vida. Não há necessidade de nós se purificarmos, pensarmos que somos melhores que os outros. Não. Aquelas pessoas que nós desprezamos, essas pessoas é provável que não venham a apodrecer nas suas sepulturas. Agora, falou uma parte aí que não é necessário nós nos purificarmos. A que tipo de purificação se refere? Não, vê-se qualquer pessoa que se purifica, vê-se a questão de, queria dizer, achar-se melhor que os outros. Okay. O crente é melhor, ser humilde, não tentar mostrar, passar acima das suas qualidades. Não, mostrar às pessoas, exibir que você é um muçulmano número 1, não. Por isso o Alcorão contestou esse tipo de pessoa, diz que fala dos que não podem purificar-se, o alam de manitaq, ele conhece quem é temente, e não só, e diz, diga a ele, Muhammad, fassara Allahu amalakum wa rasul al-mu'minin, diga a ele para praticar, que Deus vai ver vossas ações, o mensageiro e os crentes. Então a pessoa, a classificação tem que ser nas ações, não precisa ser linguagem, dizer, eu sou a Al-Sunnah número 1. Eu sou hadith número 1, eu sou salafi número 1, não precisa. Eu sou um muçulmano número 1. Até os especialistas da Aqida dizem que quando alguém for perguntado, uma pessoa, quando você é mu'min, você é crente, eles dizem, se for força maior, deve pôr exceção, diz, inshallah. Inshallah, eu sou mu'min. Então, é nesse contexto, porque você ainda não morreste. Mesmo a questão também é desprezar os descrentes que estão agora em vida. Condenar que vão para o inferno antes de morrer. Não, eles podem ficar muçulmanos e serem melhor do que você. Então, já ouvimos vários episódios, já ouvimos de Abu Sufyan, os outros, o próprio Omar bin Khattab, que foram grandes inimigos muçulmanos. O Omar ficou califa. Então, é nesse contexto que não precisa a purificação. Temos aqui Al-Ba'ath, Halqi Jadid. Tem a questão que será o nosso corpo esse de matope, esse atual de pó, será que é esse corpo que vai ser ressuscitado? Então há um debate que será que é esse mesmo ou há de ser outro corpo? Diz que يعيد الله العباد أنفسهم ولكن يخلقون خلقا مختلفا شيئا مما عما كانوا عليه في الحياة. Então geralmente será a outra criação, embora seja a mesma alma. Você já sabe que nós sabemos que as pessoas vão se reconhecer no mundo, que aquele é fulano, mas a sensatez também, tudo isso, só a questão, a diferença é que não será esse corpo que nós sabemos que, depois de uma análise, sabemos que esse corpo que estamos a possuir não presta, apodrece. Nós em vida, uma ferida, sabemos, cheira, quando entra fogo, queima-se, quando entra na sepultura, apodrece. Então é nesse corpo que não é um corpo assim eficaz. E não só, há um segredo que parece que a comida que nós ingerimos é a causa de também nós contribui para nós apodrecermos. Imagine, as pessoas nascem já com uma pele bonita e tudo, depois começam a ter rugas, até começam as pessoas a desprezar a ele, os ossos começam a enfraquecer. Então é nesse contexto que na vida futura não haverá velhice, na vida futura não haverá morte. Então por isso o corpo vai ser diferente. E diz que aqui فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء. E por isso os residentes da vida futura não morrerão. Já sabemos que isso talvez vamos falar no futuro, porque a morte nesse tempo, nesse dia da ressurreição, vai ser morta. E diz que وما يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. Então aqui a morte vai vir em todas as partes, mas não há de morrer, não há de poder morrer. Então é nesse contexto, para caros telespectadores ouvintes, que não precisa o ser humano se orgulhar ou se elevar, ter complexo de inferioridade ou superioridade, porque nós sabemos que a raça que o Satanás introduziu nas pessoas, um bocado do racismo,
que ele provém dele, que muita gente hoje continua com essa doença, pretos ou negros, caso entre negros, indiano entre indianos, amarelo entre amarelos, branco entre amarelos, que você inserisse uma sociedade, uma novidade, e cada um acha que a sua raça é melhor. E nós já falamos a questão da raça, qual era a melhor raça. Ok, muito bem, Sheikh. Mesmo essa parte da ressurreição, o corpo, aliás, o corpo exatamente, qual é a cor que as pessoas vão ter nesse tempo? Qual é o tipo de cor? Praticamente... Temos várias cores, né? Mas falou-se de que haverá uma chuva torrencial de leite. Bom, praticamente nós sabemos que a ciência de Allah, que nós viemos do Adão. Sim, do Adão. E as características das pessoas, que inshallah, quando falamos do paraíso, vamos falar que o Adão, daquilo que foi a pesquisa, tinha talatuna de Ra, tinha 30 palmos, uma média, talvez não só era, não sei, 4 ou 5 metros, não sei, ou mais. Então, não só todos serão jovens no paraíso. Então, a questão como é que é? Da cor, porque sabemos que os residentes do paraíso vão brilhar. Não sei que cor exatamente vão, como é que é? Vão possuir, mas haverá clareza nos seus rostos, daquilo que andaram, haverá luz no seu rosto, mas exatamente que cor vão possuir, ainda não tem matéria. E aqui diz que o hadith, alladhi yarwihi al-Hakim bi isnad sahih, conforme o Hakim, numa boa cadência, عن عمرو بن ميمونة الأودي قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول الله تعلمون المعاد إلى الله ثم إلى الجنة أو النار وإقامة لا ضعنا فيه والخلود لا موت وفي أجساد لا تموت ورواه الطبراني الكبير في الأصل. Então aqui é uma palestra que estava a dar a questão do Muad bin Jabal, que vocês, filho de Aud, que eu sou mensageiro de Allah, que vocês sabem que há de regressão para Deus, e não só uma parte vão para o paraíso, outro para o inferno, que a questão do Qiyama, não há nenhuma dúvida que não vão permanecer eternamente, que os corpos não há de morrer, então para dizer que se esse nosso corpo morre, então os corpos do paraíso não morre, e já ouvimos que uma das características das do paraíso é assim como do inferno. Sim, as características das pessoas do paraíso não dormem, porque dormir é irmão da morte. E não só diz que então os residentes do paraíso, aliás, depois de ressuscitar, vão ver aquilo que eles não viam, porque nós não costumamos ver aqui anjos, não vemos nenhuma, então tudo oculto, e nesse dia tudo estará claro, estará visível para todos os seres humanos. Diz vão ver os anjos, então assim, com toda a sua grandeza, tudo a sua sem omissão forma, de nada, sim, sua originalidade, o al-jinn, vão ver o gênio, que nós infelizmente esse gênio, o nosso grande como é que é? Uma parte do gênio inimigo e irmão. Já temos uma parte dos gênios que são muçulmanos, tem uma parte deles são que gênios, a criação é como aqui nós seres humanos, temos aqui homens na katana, temos os referidos terroristas insurgentes aqui na Cabo Delgado, no centro do país, então são humanos, mas com coração de Satanás. Então esses gênios que infelizmente estão a maltratar muita gente, a destruir gravidez, a entrar, e o número maior que eles entram são as mulheres. É nesse contexto, por causa de, nós já falamos o mundo invisível há meses aqui, acho que não precisa recordar. Então cada pessoa ter a oportunidade de ver o seu tudo, sim. Okay. Sim, e outras coisas, como diz que não só... E as pessoas não vão se assustar? Não. O susto já as pessoas serão preocupadas com o julgamento, porque aqui cada um nesse dia já sabe que o sol vai descer, que cada um por causa das suas lágrimas vai afundar conforme os seus pecados. E não só que nesse dia as pessoas não haverá maneira para cuspir. Nesse dia ninguém vai mijar-se, ninguém
a essas criaturas, já porque é uma nova criatura. Nesse dia, ninguém não haverá necessidade de nada. Não haverá. São muita gente, onde é que vão mijar? Onde é que vão? A necessidade maior não haverá, porque é um dia especial, e é um dia grande, e o último dia, e não só nesse dia é de restrição de julgamento. E diz que وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق غير الخلق الذي كانوا في الدنيا. Não. E diz que nesse dia não podem julgar que as pessoas que vão ser ressuscitadas são outras pessoas, não aqueles que estavam no mundo. Não, são a mesma pessoa que estavam no mundo. Que يقول ابن تيمية رحمه الله النشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان ويتشابهان في وجه ويتفرقان ويتنوعان من وجه آخر ولهذا جعل المعاد هو المبعد وجعله مثل أيضا. Então que nesse dia, conforme o Sheikh Ibn Taymiyyah, que nesse dia não pode pensar que a ressurreição tem dois tipos, que sair da sepultura são as mesmas pessoas que vão ser julgadas, porque as pessoas que andaram a praticar o mal e o bem são as mesmas pessoas que têm a mesma alma, mas nesse dia eles vão, como sabemos, terão a mesma, porque cada um vai ter que cobrar as pessoas que comeram seu dinheiro, dívida, as pessoas que andaram a injustiçar as pessoas andaram a matar, a fazer corrupção. Então haverá um conhecimento e reconhecimento. Tudo vai ser que o fulano, como é que temos aquele hadith muslim, que há discussão entre qual é o primeiro, vai ser, todos os hadiths são sahih, o primeiro a ser julgado seria o salat ou o sangue. Que aquelas pessoas que foram mortas, assassinadas, no dia de Qiyamah, na ressurreição, vão aparecer com suas cabeças nas mãos. Só terão o pescoço, mas a cabeça nas mãos das pessoas, de que Ya Rabbi Sa'al Hada. Como o Senhor se pergunta, Lima Qatalani, por que ele me matou? Então aqui há a discussão: será que o primeiro a ser julgado a ser salat ou o sangue? As pessoas que andam a tomar banho, o sangue derramar, matar pessoas por causa de um celular motorizado ou ganância de poder. Então essa gente que andaram a assassinar as pessoas que foram assassinadas, há de ressuscitar com suas cabeças nas mãos perante Allah e a reclamar. Quer dizer, o assassino, o assassinado a reclamar, e aí o assassino presente também, é dizer o assassinado: Ya Rabbi Sa'al Hada, com o meu Senhor, e pergunta-se aqui, por que me matou? Então, todas aquelas pessoas que andaram a assassinar as pessoas, eles não escapam perante esse julgamento, que as pessoas assassinadas vão ter que reivindicar os seus direitos, porque que foram mortas. Então, nessa ordem de ideia, diz que... Eu vou pedir ao Sheikh para reter o seu pensamento e iremos voltar à segunda parte, inshallah, do programa. Vamos cumprir o nosso compromisso comercial e voltamos à segunda parte. E o caro telespectador, nosso convidado, ouvinte também, nosso convidado indispensável para ler para nós, deixar ficar a sua questão. Vamos observar em intervalo. Até já, inshallah. Cá estamos de volta à segunda parte do programa Islam em Foco. O tema para esta edição é a ressurreição e alguns pontos também inerentes à saída da sepultura e alguns acontecimentos do Qiyamah. O tema de hoje, de certo modo, estamos a falar sobre a fé no último dia, que o muçulmano deve ter esta fé, deve possuir, acreditar, crer na existência disto e preparar-se para tal. A segunda parte é sempre o momento para entrarmos com o exterior. Os nossos contactos estão mesmo aí no seu rodapé. Peço à produção para que deixe ficar aí os contactos. E também para os ouvintes da rádio, poderão ligar através de 84 35 52 23 1 ou 84 92 7 73
487 é o contacto que amigo ouvinte poderá usar neste momento para deixar ficar a sua questão, a sua preocupação em volta do tema em destaque ou um assunto fora do tema também é aceitável, desde que não fuja o contexto real do nosso programa Islam em Foco. Sr. Sheikh, retomando a nossa conversa, estamos a falar mesmo sobre a ressurreição e também alguns pontos inerentes a este tema em destaque. Durante a sua explanação, alguns pontos deixou ficar, que foi no caso da trombeta, no caso da destruição de todas as coisas, e algumas pessoas têm duvidado esta questão. Mas temos a nossa primeira ouvinte telespectadora, Safina. Assalamu alaikum. Alô? Assalamu alaikum, irmã Safina. Alaikum. Estamos bem, graças a Allah, não sei do vosso lado. Alô? Sim, irmã, vamos, a sua questão. Não sei, espero que não tenha percebido, não. Eu estava dizendo que um dos mais grandes do problema é que todo mundo esperar isso. Eu queria saber, esta riqueza, a todos, pobres em todos os sentidos, que nos conectaram. Irmã, podia repetir um pouco mais a sua questão? Chegou essa? Não ouvimos bem? Chegou? Não, não chegou, não. Agradecer, irmã, que repetisse mais. Eu dizia, você estava dizendo que um dos sinais do Qiyama, um dos sinais grandes, é que a maioria todo mundo se mostrar isso. Então, eu queria saber, essa riqueza abrangerá a todos, os níveis sociais? Mashallah. É tudo? Não, tem outra. Sim, vamos. Essa questão de pessoa quando está retirada. Então, aquele momento, não importa se é de dia 8, 9, 3, 4 dias, acordo, eu giro para outro lado, ou depois continuo a dormir. Então, se nesse âmbito a alma, como é que fica? E a última, Sim. eu achei disso que todos os outros nossos, espero que irão acontecer. Menos, eu espero a China adotar alguma coisa. Qual será a razão? Por que a Allah não irá fazer a produção desse outro? Não sei se consigo. Esse aqui ficou só a segunda. A segunda poderia, Safina, repetir? Repetir a terceira? A segunda. A segunda? Sim. A segunda dizia que a pessoa quando dorme, a alma é retirada. Sim. Então, aquele momento que eu às vezes durmo este lado, depois acordo ou giro para o lado. Depois continua. Como é que fica a alma? E não pode ficar do processo? Entendeste bem? Jazakumullah khair. É tudo, irmã? É tudo. Bom trabalho para vocês. Amém. Wa alaikum wa barakatuh. Não, Sheikh, vamos mesmo atacar a questão da nossa irmã Safina. Um dos sinais da Qiyama é a riqueza. Esta riqueza será abrangente? Sim. De tudo é camada. Sim. Isso já aconteceu no tempo de, se não estou errando, consideram o quinto, mas não é, como é que Umar ibn Abdulaziz, Khalifa Umar ibn Abdulaziz, no seu tempo, se distribuiu o zakat até acabaram os pobres. E não só, antes de também, no tempo de Jesus, que a paz seja com ele, que a terra vai tirar tudo dela e tudo vai ter baraka e haverá muita riqueza, vai se distribuir toda a riqueza, não haverá pobre. E isso, depois vai passar esse tempo. Haverá já perto do Qiyama, fora de Dajjal, que haverá muita riqueza. Não haverá nenhum pobre no mundo, que esse tempo então que cada um terá, conforme Hadith Muslim, 50 mulheres. 50 mulheres que todas andem correr para um único homem.
E os ulamás Haverá explicaram... carência de homens nessa altura? Ou simplesmente não, uma geralmente... necessidade de capricho? Não. Esse é, quer dizer, o conforto, obviamente, o conforto do homem é mulher. Então, nesse tempo que haverá mais mulheres, haverá poucos homens e haverá muita riqueza. Não haverá nenhum pobre neste mundo. Porque isso é para distrair as pessoas, aqueles que não querem na vida futura. Então, nesse tempo, temos etapas que já temos Jesus, também haverá muita riqueza, não haverá pobreza, haverá muita justiça e a terra vai continuar a ser abençoada, ter o seu baraka, as machãs vai produzir e não haverá seca. E não só, já perto do Qiyama, já alguns, podemos meses ou dias também, ou alguns anos, então não haverá pobreza, todos estarão ricos e cada um terá acesso várias explicações. Tudo a seu dispor. Sim, uma delas que há mais conforto que cada homem terá mais que 50 mulheres. Agora, quem irá servir quem nessa altura? Já visto que todos serão ricos e não há necessidade de a pessoa trabalhar para o trem, tenho tudo ao meu dispor. E nessa altura, como é que será? Bom, não sei como é que há de ser, mas o importante é que nesse tempo não haverá nenhum pobre, porque o Qiyama vem numa altura as pessoas distraídas, nos seus mercados, nos seus confortos, nas suas delícias. Sim. Muito bem. Segunda questão da nossa irmã. Dormir é irmão da morte. Sim. Exato. A pessoa dorme, é retirada a alma, 4 horas ou 2 horas à altura que ela volta a acordar, a alma é devolvida. E para caso daquelas pessoas que acordam, dormem, acordam, como é que fica? A alma como é que vai? Vai, volta, como é que é o processo? Sim. Esse já explicamos, essa fina na semana passada, já explicamos que a questão, até isso não é meio preocupante. A preocupante é na sepultura. É que a mesma alma, a pessoa que está na sepultura, está pendurada no Jannah, com anjos, aliás, com pássaros, estão a voar, pousaram numa árvore no paraíso, e a mesma alma está sendo castigada ou com delícia na sepultura. E o Sheikh Ibn Taymiyyah explica como intibah hinay, ou como uma pessoa está a dormir. Você a dormir pode sentir que alguém está perto de mim, ou estão a pegar, ou quer roubar qualquer, você está a dormir cansado. Então, a questão que essa mesma alma que a pessoa que está sendo castigada na sepultura, a mesma alma está pendurada no paraíso. E a mesma a alma sai para, por exemplo, à noite sai para cima. Então, isso diz que intibah, uma pessoa que a dormir pode estar atento a dormir, pressentir que aqui há qualquer coisa, alguém está a invadir a minha... Ele a dormir. É nesse contexto que o exemplo disso aí... Sheikh, agradecer para que reteste o seu pensamento. Irmã, assalamu alaikum, já está a participar do programa Islam em Foco. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, naam, irmã, sua questão? Sim, eu tenho uma questão. Vamos, Eu tenho uma questão. vamos, bismillah. Eu tenho minha mãe, eu faço tudo para ela. Ela é muçulmana, muito bem. Então, quando eu faço tudo para ela faz nada, faço para ela. Então, quando ela faz isso para mim, eu sinto muito. E ela diz, eu não fazer finalização, dia de chama, você pode não vai entrar no jogo. Então, eu tenho essa minha questão para o senhor me ajudar, para eu saber. Não percebi. Irmã, pode repetir a questão? Pode repetir, minha irmã? Eu volto a dizendo, mãe, então eu faço tudo por tudo para ela, né? Minha mãe, ela disse que você mesmo fazendo o seu, a minha finalização dia de chama, nunca vai entrar no Jannah. É isso que eu quis saber, para o senhor me ajudar para eu saber. Já entendeste? Já percebi. Percebes? Sim, percebi. Jazakallah khair, irmã. É tudo?
Mas peço a produção aí também para estar, mashallah, peço a produção também para estar a rever essa questão de interação. Estamos a ter problemas agora, ficamos a desconhecer se é a produção ou a rede, mas enfim, vamos tentar melhorar esta situação. Sim, Sheikh, estivemos bem a terminar a questão da alma. Sim. A terceira questão, acho que foi para mesmo o Sheikh, da não ser massa fina, e eu não pude perceber devidamente devido a estes assuntos. A terceira questão foi falou da alma. Falou da riqueza, da alma, e mais um ponto também. Também é uma grande questão, isso, mas vamos nos recordando isso, inshallah, ao decorrer do programa. Agora, a questão dessa nossa irmã, ela diz que faz tudo para a mãe, tudo, bem de nada, mashallah, ela é muçulmana, mas a mãe nunca sente-se feliz com ela, não tem aquela satisfação com a filha. Como é que fica a situação dela do dia do Qiyamah perante Allah? Será que ela irá ter o privilégio da rahma de Allah? Bom, aqui realmente foi, como é que é? Aquele hadith de Muslim e outros, o professor diz que Ya ma'ashara nisa, ou Assembleia de Mulher, tasaddaqna, deem muita caridade. Fa inni ra'aytu aktharakunna fi an-nar, que eu vi o maior número de pessoas no inferno, as mulheres. Os seus companheiros ou as pessoas, os homens que estiveram presentes, ficaram preocupados. Ya Rasulallah, ou enviado de Deus, ayakfurna billah, será que essas mulheres, imagina, o profeta estava dirigido para sahabiyat, as pessoas que foram dados, como é que os Ahl-Sunnah creem que todos os sahabas estão no Jannah. Os sahabas ficavam porque ayakfurna billah, que é o enviado de Deus. Essas mulheres descreem Allah, descreem lá, diz que yakfurna al-ashira, eles descreem os maridos, não são ingratos aos seus maridos, ou yakfurna al-la'na, que é frequente as mulheres amaldiçoar. Então, praticamente isso ocorre muito nas mulheres, amaldiçoar. Reter mais o foco. Irmão Sumalji, já está a participar do programa Islam em Foco. Bem-vindo. Assalamu alaikum. Queria perguntar, hein? Alô? Sim, vamos. Alô? Sim, estamos a acompanhar perfeitamente. Sim. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadal. Eu queria perguntar, se uma pessoa no cemitério ir visitar, pode ir visitar dia de Eid? Podia repetir mais um pouco, irmão? Dia de Eid, parece. Pode repetir a questão? Eu disse que queria saber se uma pessoa dia de Eid pode ir visitar no cemitério. Muito bem. Visita o cemitério no dia de Eid. É isto? Jazakumullah khairan. Muito bem. Jazakumullah khairan, irmão Sumalji, pela sua ligação. Sim, terminando o pensamento da questão. Da Safina, ela tem que, a terceira, nos escrever já me escapou. Sim. Então, aqui verifica-se muitas mulheres amaldiçoar, nem que seja um bebê, uma criança, então isso é frequente. Agora que resta saber se ela não fica satisfeita por verdade e precisa ouvir a versão da mãe da mima. Agora, se a mima, na verdade, faz o máximo e a mãe não fica satisfeita, então isso como é que é? Não vai atingir nem que ela faça doar, nem vai, porque o pai, os pais têm os seus direitos, as crianças também seu direito, seu direito e suas obrigações. Então, e a pessoa não pode fazer daquilo que não consegue lá o que ele falou, nafsan illa wus'aha. Então, uma mãe, um pai, não há de obrigar o filho a ter emprego para satisfazer, ter uma casa, não, porque imagina se forçar uma filha a fazer adultério ou casar com alguém por causa de dinheiro, de interesse. Não, isso não pode vender, não pode fazer isso aí, ou a suborno, não pode. Então, ela faz aquilo que é obrigação normal do ser humano, da vez de lavar, cozinhar, aquilo, de respeitar, isso é que é o máximo. Agora, questão de fortuna, é dizer que para reclamar que o meu filho não me dá, não sei que não, o filho dá, que na verdade até certo ponto, embora o Sharia, o Islã, como reconhece que tudo que possui o filho é do pai, mas mesmo assim, a questão, um pai, geralmente um bom pai, não pode exigir do seu filho daquilo que ele não pode, ou não ficar grato, ou sempre lamentar, então isso não é um bom pai. Então, a questão da mima, se ela, daquilo que alega é verdade, então não há de prejudicar, deixa que ela cumpra. Ela continua fazendo continua a fazer o bem, então talvez
o coração dele são daqueles senhores, na verdade, que tem coração má, que não agradece, não mesmo. Ou de inveja também. Não, inveja é difícil, inveja vai ser difícil porque geralmente qualquer pai ou mãe lembra-se a pessoa quando era bebê, porque se ela tivesse inveja poderia esmagar ou deitar na lixeira ou no buraco, mas ele na verdade cuidou. Então todas as mães que o fazem são invejosas? Não são invejosas, são coração satânica, coração satânico. Então, se a mãe de mima cuidou daquela idade, para dizer que a mãe dela gosta da mima, mas praticamente o ser humano tem essa parte negativa, mas o que deve fazer a mima é continuar com as suas boas práticas, mais o bem e agradar conforme o limite do Sharia. Não pode também entrar no pecado, senão ela já lá vai ficar zangada com a mima. Tentamos aqui recuperar uma questão da nossa irmã Safina. As 50 mulheres que o homem terá na altura, ele vai ter a capacidade de satisfazê-las? Sim, será só por capricho? Não, a questão, isso já é a Safina a perguntar. Sim, talvez a Safina não é homem, mas todo homem, a poligamia, até muito por isso, muitos chutam a poligamia por Islã. Não, a poligamia é no Islã, porque Allah diz, Zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa, que as pessoas foram colocadas, foram incorporadas a sensação, a cobiça sexual para as mulheres. Depois começou as mulheres, depois foi para os filhos. Então aqui começou já a riqueza. Então, quer dizer, o homem não gosta da riqueza, nem primeira coisa é mulher. Que quer dizer, a poligamia, todo homem de natureza é polígamo. Como assim? Allah não criou nenhum homem para uma única mulher, não existe. No nosso contexto moçambicano, 3 possibilidades que os homens não oficializam a mulher. Uma delas, para os homens moçambicanos, tem medo das esposas. Medo do quê? Medo, fazer confusão, ir queixar no tribunal, sair na sociedade. 2, talvez questões financeiras. 3, talvez a impotência sexual. Fora desses 3, não existe. Todo homem, aquele que Allah criou, é polígamo. Então, no contexto moçambicano, os homens têm, daquilo a minha análise, tem essas 3 questões que nos deixam a poligamia. Por quê? A prova é esta. Por que a pessoa casada vai fazer adultério? Ou os ditos semáforos. Porque a pessoa casada, mesmo com 2, com 3, repara outras mulheres. Por que a pessoa a andar com sua mulher repara outras mulheres? Alguns dizem que é a falta de fé. Não é fé, é instinto natural. Okay. Nós aqui estamos na questão de seja a via lícita ou ilícita, mas todo homem de natureza é polígamo. Não existe, porque se não fosse na verdade de natureza polígamo, então não poderia lá proibir reparar as mulheres. Diga ao Muhammad para os crentes para proteger suas vistas e baixar suas vistas e proteger seus sexos. Então, para a experiência, não queríamos falar de poligamia. Mas vamos inshallah, arranjar um tema apropriado. Não é de querer falar disso, porque eu já, a questão da fica, muita gente, essa questão de sociedade. Podemos trazer um programa especial num debate assim aberto. Então, eu só queria explicar, acalmar a Safina, que se todas as mulheres que Allah criou, desde a nossa mãe Hawa, alayhi salam, até a última mulher, se fosse para um homem, não haveria ser suficiente. Se as mulheres existissem no mundo hoje, se fosse para um único homem, não haveria ser suficiente. Alguém pode dizer, mas por quê? Sim, porque a prova é essa, que você acaba de manter relações sexuais com sua mulher, você logo sai na varanda a reparar outra mulher. Por quê? Um tema para abordar, não precisa apontar, mas me queria acalmar. Dizia outra para coisa, fecharmos esta parte. Outra hadith mais uma questão. Que o profeta diz que لكل شهيد في الجنة له 72 حور, que cada mártir só no paraíso terá o privilégio de 72 mulheres no paraíso. No paraíso. Então é nesse contexto que se no paraíso um mártir terá 72 mulheres, imagine um profeta, imagine um alim,
quantas mulheres terá piedoso. no paraíso? E no paraíso o sítio melhor, um jardim de conforto. Mais ou menos, eu não gosto de falar de poligamia porque... Sim, e já entendemos que o homem será capaz de satisfazer as 50 nesse tempo. Já entendeu? Exato. Já entendeu. Então, até eu queria dizer para a Safina, essas 50 são poucas, são pouco, como eu dizia. Sim. Exato. É a última questão do nosso irmão Suma de visita no dia de Eid. Sim, no contexto daquilo que eu sei em Nampula, É uma tradição. Até. não é tradição. A tendência parece algumas pessoas pensam que visitar o cemitério dia de Eid está ligado com o Eid. Ou pensa que eles não... Como é que é? Então, não estão completos. Não. Pensa que eles também não podem esquecer no dia de Eid. Não, isso já... as pessoas já não podem especificar um dia para visitar o cemitério, porque senão algumas pessoas vão pensar que isso não, no dia de Eid não é para visitar o cemitério, mas sim é dia de festejar e visitar familiar, não o que estão morto. O que estão morto arranja outro dia e faça doa, mas não, porque no contexto de Nampula, as pessoas, ou talvez outras cidades, não sei, mas muitas as pessoas que nós conhecemos vão no dia de Eid para faz parte, isso também é uma processinho. Últimas considerações, Sheikh, nosso tempo já está mesmo. Agradecer como é que Allah que nos deu essa oportunidade e pedir Allah subhanahu wa ta'ala que não nos faça daquelas pessoas que vão assistir o Qiyamah, mas sim daquelas pessoas que vão nos facilitar nas suas contas e facilitar a entrada do paraíso, e não só pedir a Allah para aliviar essa pandemia, como é que é? essa calamidade, que isso seja ela do laboratório, seja ela não do laboratório, mas qualquer muçulmano deverá reconhecer por causa dos nossos pecados. Sim, então, pedir todos nós lá para as pessoas que estão nos mercados deixar de roubar nas balanças, as pessoas que são diretor, ministro, deixar de suborno, que estão na instituição pública ou privada. Tudo isso aí, as pessoas que vendem seus sexos, tudo isso aí está relacionado que Allah assolou o mundo para mostrar o seu poder. Só um bicho pequenino, invisível, e o mundo para o ahada. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. E nós, inshallah, iremos criar um painel, falarmos da poligamia. O Sheikh Ruiz, inshallah, será um dos nossos convidados, inshallah. É o ponto final desta edição do programa Islam em Foco. Nesta edição falamos sobre a ressurreição, al-ba'th ou al-mahshar, sair da sepultura e assim também como a ressurreição. Até a próxima oportunidade. Fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.